esta solução, né, vai fazer vocês lembrarem do resultado que vocês veem em física lá no colegial, né? Qual é o resultado que vocês veem em física lá no colegial? Vocês veem uma fórmula muito similar a esta, só que não aparece em constantes arbitrárias, né? E o motivo é muito simples, e a gente vai ver essas coisas com mais detalhes nas aulas que vêm. É que o problema original da queda da partícula, né, da bolinha aqui, né, a gente considera ele não somente em termos gerais, assim. O que está aqui é a solução que se chama a solução geral dessa situação, mas além de especificar esse problema, a gente especifica informações, por exemplo, de qual era a posição inicial da partícula, inicialmente, da bolinha, né? Qual era a altura inicial, 5 metros, 3 metros, etc. Então essa é uma informação que se fornece aí. Então, isso significa que se fornece o valor de y quando t vale 0, e também se fornece outra informação importante. Se fornece a informação de que a partícula inicial, no momento inicial, estava parada, estava em repouso, ou já vinha caindo, ou eu lancei ela para cima com alguma velocidade. Então, a outra informação importante é especificar quanto era a velocidade inicial da partícula. Valia 0 se ela estava em repouso, ou possuía algum valor, positivo ou negativo, dependendo se a partícula já estava caindo para baixo, ou de se alguém deu um peteleco e ela subiu por um momento e depois cai. Então, quando se leva em conta essas considerações, que não quero fazer esse cálculo por enquanto, isso vai vir mais para frente, já, né? Nesse caso, você chega à fórmula que vocês veem lá em Física 1 no colegial, y igual menos gt ao quadrado, mas aqui aparece a velocidade, v0 y, e aqui aparece a posição, né, que é h. Então essa é a fórmula que vocês veem lá em física. Bom, a graça é que com as ferramentas de equações diferenciais agora a gente entende de onde vieram essas fórmulas, né? Vieram de resolver uma equação diferencial. Tudo bem, tá? Não vou me concentrar aqui nesta fórmula aqui de física, mas nesta outra anterior, na qual apareceram as constantes arbitrárias, que é o que eu estou enfatizando neste momento. Bom, além de notar que aparecem constantes arbitrárias, né, apareceram duas constantes arbitrárias, né? Não somente uma, duas. E a pergunta interessante é, por que apareceram duas? Por que não apareceu só uma? Ou por que não apareceram três? Por dar um exemplo, por que apareceram exatamente duas constantes arbitrárias? Bom, então a gente tem que revisar todo o procedimento que a gente fez para ver como é que foram gradualmente aparecendo essas constantes. Então, aqui ainda está escrito, né, que quando a gente calculou a primeira das integrais, né, a gente encontrou Vy, né, e nessa expressão de Vy aparecia uma constante arbitrária. Isso veio porque foi uma primeira vez que a gente integrou Vy, mas Vy não era incógnita do exercício, Vy era a derivada de y com respeito a t, então foi necessário integrar uma segunda vez. E quando a gente integrou nesta segunda vez a integral indefinida, apareceram de novo constantes arbitrárias, por segunda vez. Então, o motivo pelo qual aparecem duas constantes arbitrárias é porque a gente precisou calcular integrais indefinidas duas vezes, em dois momentos. E por que foram necessário fazer isso em dois momentos e não em três momentos ou quatro momentos? Bom, é porque a equação diferencial em questão é de segunda ordem. Aparece a segunda derivada de y com respeito a t, né? Para passar da segunda derivada de y com respeito a t à solução na qual a gente tem y escrito explicitamente em termos de t, a gente teve que integrar duas vezes, né? Esse é o motivo pelo qual apareceram duas constantes arbitrárias. Se a nossa equação diferencial tivesse sido com uma derivada de terceira ordem, a gente teria tido que integrar, né, três vezes,
E aí teria aparecido uma terceira constante arbitrária. Então vejam que esta é uma observação importante e que está ligado à ordem de uma equação diferencial. A observação é que quando a gente encontra a solução mais geral possível de uma equação diferencial de ordem n, nessa solução vão aparecer n constantes arbitrárias. Escrevamos isso porque é algo muito importante. Agora sim, já vou apagar aqui a nossa BO do exercício. Então, observação geral. A solução mais geral possível de uma LO de ordem n possui n, precisamente n constantes arbitrárias. Então vamos colocar isso num marco, porque é um resultado importante. Eu coloquei isso como uma observação geral, E por que eu coloquei a forma de resultado geral ou teorema? Por que não? É porque quando a gente avança mais nas sutilezas matemáticas que estão por detrás das equações diferenciais, a gente se pode encontrar com que este resultado aqui não necessariamente seja verdade, Mas 98% dos casos, 99% dos casos que a gente vai ver, vai ser verdade. Então, vou mencionar na continuação um par de exemplos onde isso não acontece. Não vai ser isso o que vai acontecer em geral com a gente. O que está aqui dentro desse marco é o que vai acontecer em geral. Mas eu advirto vocês que pode eventualmente não acontecer, mas nos nossos exemplos que a gente vai ver nessa disciplina, escassamente vai acontecer isso. Tá? Mas então é bom deixar isso também informado para vocês, Mas o resultado anterior, a observação, na verdade, observação anterior não é sempre válida. Então vou dar aqui um par de exemplos, não sejam muito complicados, Exemplo. Primeiro exemplo. De y dx ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 0. Esse primeiro exemplo.
Então, se a gente assim tenta resolver essa equação diferencial a partir de zero, numa primeira passada a gente vê, opa, é mais complicado, aqui aparece a derivada ao quadrado, etc. Né? A gente vai ver que em princípio, com mais detalhe, né, tem uma forma de abordar a resolução deste exemplo, né? Mas vou colocar aqui o resumo da história, né? E o resumo da história é o seguinte: notemos que temos uma equação que tem o formato a ao quadrado mais b ao quadrado igual a zero, né? A soma do quadrado de dois números reais igual a zero. Então, se a e b são de fato números reais, né, com o qual a gente está descartando a possibilidade de que eles sejam complexos, onde aparece o número imaginário i, né? Se a gente só fica com a e b sendo números reais, a única possibilidade de que o quadrado de a mais o quadrado de b seja zero é que esses dois números reais a e b sejam zero. Por um motivo muito simples, né? Porque o quadrado de um número real a, né, necessariamente é maior ou igual do que zero. Esse é um axioma dos números reais, mas que a gente entende facilmente, né? No pior dos casos, pode ser zero quando a seja zero. Mas se a não for zero, se a for menos 5, né, e eu calcular ele ao quadrado, dá mais 25, ou seja, é maior do que zero nesse caso. E a mesma afirmação também é válida para b. Então, em princípio, o que a gente tem do lado esquerdo, né, é uma soma de dois números reais que são maiores ou igual a zero. Então, o que está do lado esquerdo é algo que é maior ou igual a zero. E se a gente está demandando que o que está do lado esquerdo seja exatamente igual a zero, não tem como fugir disso. A única possibilidade é que o a e o b sejam zero. Igual a zero. Não tem outra escolha. Bom, então com essa observação se torna mais simples a resolução desta equação diferencial, porque vou começar considerando o caso em que o termo b seja zero, né? Então, vejam, b igual a zero implica que y menos 2 seja zero. Isto está dizendo que a nossa função y deste exemplo é a função constante 2. Isso que está dizendo essa primeira condição. Olha, a solução desse problema é a função constante 2. Bom, e vejamos, porque aqui a gente utilizou somente a segunda das condições, que b seja zero. E o que acontece se a gente agora considera a primeira das condições, a igual a zero? Isso vai significar que dy de x seja zero, né? Então, a igual a zero implica que dy de x seja zero. Então, o que eu posso fazer aqui? Como a gente já obteve a solução y de x igual a constante igual a 2, eu confiro, eu vejo se continua sendo verdade a segunda condição, dy de x igual a 0. Bom, e como y de x é a função constante, a gente sabe de cálculo 1. A derivada de uma função que é constante é a função constante nula, zero. Então, isso daqui é verdade. Então, é verdade. Então, a conclusão é que, de fato, a função constante 2 satisfaz as duas condições e, com isso, ele está satisfazendo a equação diferencial. E vejam, não tem outra solução para esse exercício.
né? Quando eu demandei que b fosse zero, eu não tive como fugir disso e cheguei inevitavelmente a que y de x tinha que ser a função constante 2. E depois eu confirmei que também satisfaz outro requisito. Então, a solução geral, a solução dessa equação diferencial é a função constante 2. Y de x igual a 2 é a solução da EDO. Então, qual é a observação deste exercício? É que a nossa equação diferencial que está aqui é uma EDO de primeira ordem, né? É uma EDO de primeira ordem, mas vejam que aqui na solução dela a gente não teve espaço para que aparecesse uma constante arbitrária. Não apareceu uma constante arbitrária, né? Nela não aparece uma constante arbitrária. Então, digamos, este exemplo está violando essa observação que eu tinha feito com anterioridade. A observação de uma EDO de ordem n, a solução geral mais possível dela, né, a solução mais geral possível, continha n constantes arbitrárias. Neste caso, não conteve nenhuma constante arbitrária. Então, estou dando este exemplo para que a gente veja que pode ser não obedecida essa observação geral. Eu falei para vocês que 99% dos exemplos que a gente vai ver vai ser obedecida, mas é bom estar de sobreaviso de que pode surgir algum exemplo em que não aconteça isso, né? Um outro exemplo, parecido, parente desse daqui, né? Um outro exemplo é aqui, ó, dy dx ao quadrado mais 1 igual a 0. É parente do anterior porque aparece dy dx ao quadrado. Só que o segundo termo desta vez não é y menos 2 ao quadrado. Aqui apareceu 1. Bom, se a gente isolar daqui dy dx ao quadrado, aqui aparece menos 1 do lado direito, né? E bom, o que está do lado esquerdo, se a gente estiver trabalhando com funções que sejam puramente reais, né? Com funções que sejam puramente reais, o que está do lado esquerdo deve ser maior ou igual do que 0. Não tem outra escolha, né? Mas o que está do lado esquerdo, menos 1 é um número negativo, né? Menor do que 0. Então não vai ter solução para essa equação diferencial. Não vai ter solução, na verdade, entre as funções que sejam reais. Se a gente estivesse trabalhando com funções que fossem complexas, onde aparecem números complexos, essa equação aqui teria a solução sim. Então, por isso eu falei para vocês que essas sutilezas podem aparecer quando a gente vai mais fino, né? E a gente se preocupa de especificar que na solução da equação diferencial a gente esteja restringindo o domínio das soluções a algum espaço. Neste caso, estamos restringindo as soluções a que esteja no espaço das funções que sejam reais. Se a gente estivesse trabalhando num espaço de funções matemáticas onde elas podem ser complexas, então você poderia resolver. Nas funções reais, isso não tem solução. Então nossa conclusão é que não tem solução. Então, neste outro caso, né, neste segundo exemplo, a solução
a situação foi mais dramática ainda. Mais dramática no sentido de que não só não aparece uma constante arbitrária, mas é mais dramático porque a EDO não possui solução, né? Dentro do espaço das funções que sejam reais. Tudo bem. Então, aqui vem o momento de uma propaganda de que se a gente olhar para qualquer uma destas duas equações diferenciais, né, e a gente catalogar elas, classificar elas, bom, as duas são EDOs, tudo bem, as duas são EDOs de primeira ordem, né, porque a derivada de ordem mais alta que aparece é dy dx, até aí tudo bem, e quando a gente quer classificar elas como lineares ou não lineares, a gente vê que são não lineares, né? Por causa de que este dy dx, por exemplo, está ao quadrado, ou que o y aqui está ao quadrado. Isso faz com que seja impossível enquadrar isto na definição que a gente viu de uma EDO linear de primeira ordem, com n igual a 1. Então, são EDOs não lineares, as duas, né? Então, essa observação anterior, no quadro anterior que eu tinha escrito, a solução geral de uma equação diferencial de ordem n vai possuir n constantes arbitrárias. Bom, em geral isso vai ser verdade se a EDO for linear. Se a EDO for não linear, como são estes dois exemplos assim, essa observação pode não ser verdade, como a gente está vendo aqui, né? Então esse é um primeiro exemplo basiquinho assim, onde a gente percebe a sutileza, a diferença que pode haver entre uma equação diferencial ser linear ou não linear. Isso pode ter implicações na hora da gente buscar a solução geral dela e ver que num caso aparecem constantes arbitrárias, no outro caso não aparecem, ou aparecem menos de n constantes arbitrárias. Esse é um primeiro exemplo, um primeiro encontro com essa sutileza de uma EDO ser linear ou não linear. A gente vai ver outros mais adiante. Muito bem. Continuemos. Então, o seguinte tópico agora é o tópico das equações de variáveis separáveis, né, que aparecem no título deste capítulo, que eu falei que a gente veria, né? 1.2.3 Equações de variáveis separáveis. Então, qual vai ser a definição de uma equação de variáveis separáveis? Uma EDO de primeira ordem será dita EDO de variáveis separáveis se ela puder ser escrita na forma dy dx, na primeira derivada, do lado direito um produto de uma função que somente envolva x, f de x, com uma outra função g que somente envolva y.
essa é a nossa definição de uma EDO de variáveis separáveis. Né? É uma definição que se aplica a uma EDO de primeira ordem. Se essa EDO de primeira ordem puder ser escrita neste formato, né, onde do lado direito, né, há um produto de duas funções e uma só depende de x e outra só depende de y, a gente vai chamar essa equação de EDO de variáveis separáveis. Então vejamos por que isso de se chamar separáveis, por que aparece esse adjetivo aí. Tá? Não é difícil de se dar conta. Essa equação de variáveis separáveis vai ser, digamos, a nossa amiga, porque a gente, para resolver ela, é suficiente saber cálculo 1. Com o que vocês aprendem cálculo 1, dá para se resolver essa equação diferencial. Não se precisa saber nenhuma coisa extra de uma disciplina de equações diferenciais como esta. Definir daqui, cálculo 1 é suficiente. Vejamos. Então vou colocar aqui o número 1. Resolvendo 1. O que eu vou fazer? Vou multiplicar pelo diferencial de x, como a gente já fez no exemplo anterior da partícula em queda livre. Chegava um momento em que eu multiplicava por dt. Aqui eu vou multiplicar por dx, tá? Mas não vou só multiplicar por dx. Vou dividir também por f de x. Já vai ficar claro por quê. Já vai ficar claro por quê. Né? Então, deixa ver... Não, vou dividir, perdão, por g de y. Tá? Me confundi aí, é o g de y. Então, quanto vai ficar do lado esquerdo quando multiplicar o lado esquerdo por dx e dividir por g de y? Bom, o dx vai cortar esse dx daí e vai sobreviver dy dividido por g de y. Né? Isso é o que sobrevive do lado esquerdo. Agora, do lado direito vai ficar f de x, g de y, vai cortar o g de y. E vai ficar f de x dx. E aqui é que a gente entende por que se utilizou esse adjetivo de separáveis, uma EDO de variáveis separáveis. Por que motivo? Porque deu para separar na equação diferencial. No lado direito eu tenho algo que unicamente envolve a variável x e o diferencial de x. E do lado esquerdo a gente tem algo que unicamente envolve a variável y e o diferencial de y. Então a gente aqui continua tomando a integral indefinida dos dois dados da igualdade, como a gente já fez naquele exemplo anterior. Então, aí aqui vai aparecer integral indefinida de dy dividido por g de y igual, do lado direito, integral indefinida de f de x dx. Né? E formalmente, né, a gente só pode chegar até aqui. Né? A gente deixa formalmente escrita a solução em termos dessas duas integrais, porque a gente precisaria conhecer agora qual é essa função f de x. Né? Se f de x for a função x, né, a primitiva, né, integral indefinida que está no lado direito seria x ao quadrado sobre 2. Né? Se g de y for y, aqui ficaria dy dividido por y, né, a primitiva disso dá um logaritmo neperiano de y, de módulo de y, etc. Então, digamos, vai depender de quais são essas funções f e g para continuar resolvendo o exercício. Mas, pelo menos, do jeito que está escrito aqui, a gente já deixou claro. Olha, a solução dessa equação diferencial, né, vai vir dada em termos destas integrais que a gente vai calcular aqui. São integrais de cálculo 1. Então, já é um problema de cálculo 1 e pronto. Aí está a solução do exercício. Então, essas são nossas EDOs mais amigáveis. Né? Simplesmente a gente precisa de cálculo 1 para resolver elas. Então, vejamos um par de exemplos. Exemplo
né? Resolva as seguintes EDOs, equações diferenciais ordinárias. 2 pontos. Primeiro exemplo. 1 mais xy quadrado que multiplica y' igual arco tangente de x, onde x é uma variável na reta real. E o segundo deles é y' menos y que multiplica tangente de x igual 0, onde x se encontra no intervalo aberto menos π meios e meio. Tá? Mais adiante a gente vai perceber que é importante ver em detalhe, com um certo detalhe, em que região a gente está resolvendo a equação diferencial, em que intervalo. Aqui x é real e aqui x se encontra nesse intervalo. Por enquanto, só estou acrescentando essa informação, não vou entrar em mais detalhes, mas chegado o momento, a gente sim vai prestar atenção nesses detalhes, que são importantes de fato. Muito bem, solução. Primeiro, bom, a gente vê que as duas equações diferenciais que estão aqui são de primeira ordem, né? Aparece somente y'. O único detalhe, digamos, é que a notação para a derivada que foi utilizada nestas equações daqui é a notação y' e não a notação dy de x. Mas tudo bem, isso faz parte da bagagem de vocês de cálculo 1, que tem que saber isso. Então, a primeira etapa para resolver esta equação diferencial é reescrever ela com a notação dy de x. Então vai aparecer aqui 1 mais x ao quadrado, e aqui eu utilizo a notação de y de x igual arco tangente de x. Então, é uma equação diferencial que não se vê para nada trivial, né? Mas não vai ser difícil, aqui é só uma análise mais calma, que a gente vai ver que esta equação diferencial é de variáveis separáveis. Dá para colocar de um lado tudo o que envolve x e do outro lado tudo o que envolve y. Então, como é que se veria isso? Vejam, do lado esquerdo, do lado direito, perdão, a gente tem este termo arco tangente de x, né? Mantive ele aí. Então, eu posso dividir a igualdade por 1 mais x ao quadrado. Dividi por 1 mais x ao quadrado e multiplico pelo diferencial de x. Então, qual foi a operação que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando por dx e eu estou dividindo por 1 mais x ao quadrado. E me conduz no lado direito a essa expressão onde tudo o que está do lado direito envolve a variável x e o diferencial de x. E o que sobreviveu do lado esquerdo? Simplesmente sobreviveu dy. Então pronto, no momento em que eu escrevi esta EDO neste formato, em que do lado esquerdo só aparece dy e do lado direito aparece x e dx, é uma EDO de variáveis separáveis, sabendo o cálculo 1 você pode resolver. Então vamos lá. Tomamos a integral indefinida nos dois lados da equação diferencial. Então, do lado esquerdo vem integral de dy, tá? E do lado direito vem a integral indefinida de arco tangente de x dividido por 1 mais x ao quadrado de x. Né?
Beleza, então agora cálculo 1 para dar a expressão de cada uma dessas integrais. Aqui está do lado esquerdo imediato, a gente já se encontrou com ela. Né? Integral de du é simplesmente u mais uma constante arbitrária. Então, esta parte daqui significado y mais uma constante arbitrária. Agora, o que vem do lado direito? Para alguns de vocês que estejam com a memória mais fresca de cálculo 1, até possam enxergar, olha, essa integral você pode calcular rapidamente. Né? Mas, para quem perdeu um pouco a prática, então é bom, aqui vou fazer passo a passo. Tá? Vou colocar aqui i de x, tá? Aqui de novo começo a numeração com 1 e vou calcular i de x, né? Utilizando alguma das técnicas que vocês têm em cálculo 1, técnicas de integração. Então, cálculo de i de x. Muito bem. Pode ter, isso pode até não ser, né, tão direto. Há integrais que você tem que revisar todas as técnicas que você viu. Integração por partes, mudança de variável, para ser utilizações parciais, etc. As técnicas que estão lá. Né? Então, vocês vão ter que revisar essas coisas de cálculo 1. Né? Para isso, vou passar para vocês, né? Vai já nesta semana uma lista de exercícios com EDOs simples que vão ser de variáveis separáveis, e aí vocês vão ter que utilizar técnicas de cálculo 1 para calcular as integrais. Vocês têm que revisar isso. Qualquer problema, me pergunta no horário de atendimento. Então, vamos lá. Eu vou dar aqui qual é a dica. Né? A dica é uma substituição, né? E tem a ver com quanto é a derivada da função arcotangente de x. Quanto é a derivada dessa função? A derivada da função arcotangente de x é exatamente 1 dividido por 1 mais x ao quadrado, que é um termo que está aparecendo aqui. Né? Com essa observação, aí está a dica para ver como se calcular essa integral, é fazendo uma mudança de variável. Então, coloquemos aqui mudança de variável. Então, vamos chamar U igual arco tangente de x, que é o que está ali, né? E aqui eu vou colocar a observação que eu acabei de fazer. Quanto vale o diferencial de U? É a derivada de arco tangente de x, que é 1 dividido por 1 mais x ao quadrado, vezes o diferencial de x. Né? Eu poderia ter escrito, olha, du de x, quanto é a derivada de u com respeito a x do lado esquerdo, e do lado direito eu poderia ter escrito simplesmente 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. Né? Pulei essa etapa e já multipliquei pelo dx e ficou escrito desta forma. Então, isso me está dizendo qual é a expressão do diferencial de u em termos de x e do diferencial de x. Bom, então, esta observação chave, porque está intimamente relacionado com o que está aqui. Vejam esta expressão. Dx dividido por 1 mais x ao quadrado. Dx dividido por 1 mais x ao quadrado, isso é o diferencial de u. Quando eu introduzo essa mudança de variáveis. E por outro lado, o arco tangente de x é a própria variável u. Então, essa substituição matou a charada, né? Porque a nossa integral i de x, logo,
né, a nossa integral I de x vai ficar reescrita como a integral indefinida de U vezes du. Em termos de U, ficou muito simples. Integral de U du, que é uma integral imediata. Ou seja, U ao quadrado sobre 2 mais uma constante arbitrária. Se eu chamei a primeira constante de C1, vou chamar esta outra de C2. Né? E o que nos está faltando, o único que nos está faltando é voltar a reescrever esta expressão daqui em termos da variável original, que é x. Então, substituo de volta. U é a cotangente de x, então devo substituir isso aqui. Então, isso implica, né, que I de x é igual a 1 meio arcotangente de x ao quadrado mais C2. Né? Aí então eu fiz o cálculo desta integral indefinida. Aqui está a resposta. Então isso seria o resultado 2. E agora sim que a gente já está chegando na resposta final do exercício. Substituímos I de x aqui. Então 2 em 1. Então, aí vem que y mais c1 do lado esquerdo é igual, e aqui substituo a expressão que encontramos para I de x, 1 meio de arco tangente de x ao quadrado mais c2. Bom, assim vou apagar aqui embaixo. E eu vou fazer o que a gente já viu que acontece nesses casos, em que tem uma constante arbitrária de cada lado. A gente subtrai ela, aí vai ficar que y igual 1 meio arco tangente de x ao quadrado mais C2 menos C1. Aparece essa diferença das constantes arbitrárias, e se cada uma delas é uma constante arbitrária, a diferença delas também é uma outra constante arbitrária. Bom, vou chamar isso aqui de K. Então, a conclusão é que a solução da PDO, proposta aí, vem dada por y igual a 1 meio de arco tangente de x ao quadrado mais k. Esta é a solução da primeira equação diferencial. Era uma DO de primeira ordem e, efetivamente, na solução dela aparece uma constante arbitrária. Eu falei para vocês que isso de que o número de constantes arbitrárias seja igual à ordem da equação diferencial vai acontecer em 99% dos casos. Ótimo! É uma equação que a gente resolveu. Vamos ver o segundo exemplo. Exemplo 2. Eu já vou reescrever a equação diferencial que vocês têm escritas aí nas notas de vocês, onde aparecia y', aparecia y' menos y vezes tangente de x igual a 0. Então, a primeira etapa é mudar a notação do y' para dy de x. Então, vai aparecer dy de x menos y vezes tangente de x, tudo isso igual a 0. Então, não está óbvio do jeito que está escrito aí que essa equação seja de variáveis separáveis. Não se vê tão óbvio aí.
temos que trabalhar um pouquinho. Então, por onde começo? Começo isolando dy dx, encontrando uma expressão para dy dx. Bom, é simplesmente somar esse termo nos dois lados da igualdade, né? O termo y vezes tangente de x. Então, vem que dy dx é igual a y vezes tangente de x. Eu simplesmente somei nos dois lados da igualdade y vezes tangente de x. Bom, e agora, se a gente olha com mais atenção, a gente vê que não é difícil se convencer que esta equação daqui é de variáveis separáveis. Dá para dividir por y e vai ficar do lado esquerdo e multiplicar pelo dx, né? E do lado direito vai ficar tangente de x multiplicando dx, algo que unicamente depende de x, e do diferencial, e do lado esquerdo o dy sobre y. Vamos lá? Então, só para tornar isso explícito, eu vou estar multiplicando pelo dx e eu vou estar dividindo por y. Então, do lado esquerdo vai sobreviver o dy dividido por y, e do lado direito vai cortar o y e vai sobreviver tangente de x dx. Né? Então, isso confirma para a gente que se trata de uma equação de variáveis separáveis. Seguinte etapa, integramos o lado esquerdo e o lado direito. Aqui já estão separadas as variáveis y e x. Integral indefinida. Então, do lado esquerdo aparece a integral de dy sobre y igual, e do lado direito a integral indefinida de tangente de x vezes dx. Então, a integral que está do lado esquerdo é uma integral das que você vê em cálculo 1, né? É a integral que dá um logaritmo neperiano. Para ser mais rigoroso, é o logaritmo neperiano do módulo da variável. Então, do lado esquerdo vai aparecer logaritmo neperiano de módulo de y. Então, pessoal, aqui eu já quero que a gente se acostume ao seguinte. A gente já viu, né, que quando a gente calcula estas integrais indefinidas do lado esquerdo e do lado direito, aparece uma constante arbitrária em cada lado, né? Eu coloquei uma constante arbitrária C1 nos exemplos que eu fiz do lado esquerdo e uma constante arbitrária C2 do lado direito. Ficava um C1 aqui, um C2. Quando eu já tinha calculado as integrais, depois eu subtraía o C1 e aparecia esse termo C2 menos C1, que eu dava o nome K. Né? E aí ficava somente uma constante arbitrária. Né? Na verdade, na solução do problema não apareciam duas constantes arbitrárias, mas aparecia somente uma. Tudo bem. Então a gente vê que isso vai acontecer em cada exercício em que a gente tiver uma EDO de variáveis separáveis. O que vai acontecer? Quando a gente calcula as integrais, vai aparecer um C1 do lado esquerdo, C2 do lado direito. E eu vou ter que calcular a diferença dessas constantes arbitrárias e dar um novo nome. Bom, então o que eu vou fazer daqui para frente? E o que se faz nos textos? Simplesmente a gente omite esta etapa de colocar uma constante arbitrária C1 do lado esquerdo e outra do lado direito, porque a gente sabe que no final vai ter que calcular a diferença dessas duas constantes arbitrárias e dar um novo nome para essa diferença de constantes arbitrárias, e assim vai aparecer só uma constante arbitrária e não duas, como aparentemente acontece em princípio. Então, aí é uma coisa de escolha. Vou colocar somente uma constante arbitrária e eu tenho que ver. Eu escolho colocar essa constante arbitrária do lado esquerdo ou do lado direito, tanto faz. Aí é a escolha de cada um. Tradicionalmente o que se faz é colocar essa constante unicamente do lado direito. Então, quando eu calculei aqui esta primitiva de y sobre y, era para eu ter colocado ln de módulo de y mais um C1. Não vou fazer isso. Então daqui para frente, do lado esquerdo, não vou colocar
de uma constante arbitrária, pero que argumentei, né? Essa constante arbitrária seria colocar do lado direito, e tenho que dar um novo nome. Então, para pulo essa etapa, porque já vai acontecer cada vez que a gente se encontrar com uma EDO de variáveis separáveis. Então, o que nos falta, sim, é calcular a primitiva desta função que está do lado direito, né? Então, a dica é colocar esse tangente como seno de x sobre cosseno de x dx, tá? Eu vou chamar isso aqui de I de x. Esse integral de tangente, com certeza, é uma integral que vocês veem lá em cálculo 1. Se você abrir qualquer livro, vai aparecer esse exemplo aí. Então, o que eu vou fazer aqui é uma coisa conhecidíssima em cálculo 1, mas vocês têm o dever de revisar estas coisas, porque tem que saber calcular integrais, né? Então, o que se faz aqui é fazer a substituição, né? U igual seno de x, né? Uma mudança de variáveis, né? U igual, cosseno de x, que está aqui embaixo, né? E quando a gente calcula o diferencial de U, é a derivada de cosseno, que é menos seno vezes x, né? Então, a observação, né, é que, olhando de volta para a nossa integral, vejam, aqui aparece o produto de seno de x multiplicando o dx. Desta igualdade daqui eu vejo que isto é menos o diferencial de U. E esse cosseno de x é simplesmente U. Então, a nossa integral I de x, logo, I de x, vai ser menos a integral de du sobre U. Ou seja, menos logaritmo neperiano do módulo de U, mais C. E aqui sim, eu coloco a constante arbitrária, só me está faltando substituir aqui o integral de x. Então daí vem que I de x é igual a menos logaritmo neperiano de módulo de cosseno de x, né? Mais C. Então, ótimo assim. Esta seria, aqui em cima, seria a equação 3, e esse resultado aqui embaixo seria a equação 4, e finalmente a gente substitui esse resultado 4 em 3. Então, 4 em 3. Então, vem que ln do valor absoluto de y é igual a menos logaritmo neperiano do módulo de cosseno de x mais c. E aí, então, a gente já calculou as duas integrais de cálculo 1. E, repito aqui, já aparece a constante arbitrária somente do lado direito. Tá? Falta só um detalhe final que eu vou fazer no início da seguinte aula. É que aqui a gente já calculou as integrais. A gente já fez o dever de casa de cálculo 1. Estão calculadas as integrais do lado esquerdo e do lado direito. O que nos está faltando é que a gente pode desenvolver isso um pouco mais e a gente pode encontrar no final y igual uma função explícita de x. Por enquanto aqui a gente tem o logaritmo neperiano do módulo de y igual a uma função de x. Dá para se trabalhar mais e chegar a uma expressão limpinha onde a gente encontra y igual a uma expressão de x, que vai envolver a constante arbitrária. Então vou fazer isso no início da próxima aula. Então paramos por aqui.